A Copa do Brasil, conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro, onde o Coritiba já teve grandes participações. Competição que já deixou muitas lembranças no torcedor Coxa Branca. E você, lembra bem das participações do Coxa nessa competição? Então fica aqui, porque hoje o assunto é Coritiba na Copa do Brasil. Salve, salve, torcida Coxa Branca e todos os inscritos dos Helênicos aqui no canal. Estamos de volta. E hoje para falar de um torneio que é um dos preferidos da torcida curitibana. A Copa do Brasil, que surge no ano de 1989. Ela vem para atender às federações visando valorizar os campeonatos estaduais. Desde a primeira edição, participam os campeões estaduais e os vice-campeões de alguns estados. Com o passar do tempo, as vagas por estados foram aumentando. A Copa do Brasil é sempre disputada no sistema mata-mata. E em todas as edições, o campeão da Copa do Brasil classifica-se para disputar a Taça Libertadores no ano seguinte. A primeira participação do Coxa na Copa do Brasil acontece no ano de 1990. O Coritiba, campeão paranaense de 1989, é um dos representantes do estado para a competição. E o Coritiba estreia nessa Copa do Brasil enfrentando o São José Esporte Clube, vice-campeão paulista do ano anterior. O primeiro jogo é na casa do adversário, e o Coxa vence por 2-1. O meia Serginho marca o primeiro gol do Coritiba na história da competição. Nessa edição, o Coritiba chega até a segunda fase, quando enfrenta o Criciúma e acaba sendo eliminado pelo Tigre Catarinense. No ano de 1991, o Coritiba volta a participar da Copa do Brasil. Na primeira fase, enfrenta o CSA. O time de Alagoas dá trabalho e o Coritiba consegue a classificação na disputa por pênaltis. Na fase seguinte, o Coritiba elimina o Paysandu. Na sequência, passa pelo Botafogo. O lateral Catani fez a jogada e Pedrinho marcou o segundo gol do Coritiba. No segundo tempo, um belo lance de Pachequinho. E Ronaldo fez Coritiba 3, Botafogo 0, placar final. E assim chega na semifinal da Copa do Brasil de 1991, tendo o Grêmio porto-alegrense como seu adversário. O primeiro jogo da semifinal é marcado por Couto e termina empatado em 1-1. Logo depois saiu o gol de empate. Nardella cobrou a falta e Elcio entrou de cabeça. Na partida de volta, em Porto Alegre, o Coritiba não consegue a classificação. Nos anos seguintes, o Coritiba não tem uma classificação boa no campeonato estadual. Como consequência, deixa de participar de algumas edições da Copa do Brasil. O Coxa volta à Copa do Brasil no ano de 1996. Logo de cara, o Coritiba enfrenta o Bahia. O Coritiba queria mais. Ney lança Bezerra na esquerda. Ele dá um corte no zagueiro, cruza na área. Ademir Alcântara ajeita para Pacheco, que pega de primeira. Um golaço. Na segunda fase, o Coxa enfrenta o Flamengo de Romário. O primeiro jogo é no Couto, com grande presença da torcida Coxa Branca. Empurrado pela massa alviverde, o Coritiba vai para cima do Flamengo. Isso, clareou. Pode mandar o tubo daí. Olho no lance. Mas no segundo tempo, o Coritiba acaba perdendo o Gralac por expulsão e o volante Embu com uma fratura na perna. O Coritiba termina o jogo com 2 a menos e o Flamengo acaba vencendo por 2-1. Na partida de volta, no Maracanã, o Coritiba faz um bom jogo. O jovem zagueiro Flávio do time sub-20 faz a sua estreia e tem a missão de marcar o craque Romário. O jogo termina 0-0 e o Coritiba deixa a Copa do Brasil. Em 1997, o Coritiba volta a enfrentar o Bahia já na primeira fase. O Coxa consegue a classificação na partida de volta, vencendo o jogo por 1-0 com um belo gol de Brandão.
Na segunda fase, o Coxa pega o time do Palmeiras. A equipe paulista, nessa época, impulsionada pelos recursos da empresa Parmalat, vence o Curitiba nas 2 partidas e acaba ficando com a vaga. Em 1998, uma participação para lá de ruim. O Curitiba deixa a Copa do Brasil já na primeira fase, eliminado pelo Vila Nova. No ano de 1999, o Curitiba estreia na Copa do Brasil diante do Fortaleza. Jogando fora de casa, bate o time cearense por 3-1. E passa direto de fase, sem necessidade de jogo de volta. Nesse ano, o Curitiba chegou até a 3ª fase da competição. No ano de 2000, o Curitiba enfrenta na primeira fase o Sport Clube Poções. O jogo acontece na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Como curiosidade, faltando 15 minutos para o jogo iniciar, percebe-se que as linhas do campo não haviam sido pintadas. Só então a administração do estádio Lomato Júnior providencia a demarcação. Com a bola rolando, o time de Kleber Arado, Marquinhos Cambalhota e companhia não encontra dificuldades. E o Coxa vence o time do interior baiano por 5-1. Com a goleada, o Curitiba passa para a segunda fase, sem necessidade novamente do jogo de volta, mas acaba deixando a competição na segunda fase. No ano de 2001, uma grande campanha do Coxa. Na estreia, o Curitiba bate a Desportiva do Espírito Santo. Na segunda fase, vai a Manaus para enfrentar a equipe do Nacional e deixa para confirmar a vaga no jogo de volta no Couto Pereira. Após esse jogo, o Curitiba apresenta um reforço para o restante da temporada. O experiente centroavante Evair chega para ser o homem-gol do Curitiba. Na terceira fase, o Curitiba enfrenta o Goiás. No primeiro jogo em Goiânia, empate em 1-1. E na partida de volta, os 12 mil torcedores que comparecem naquela fria noite do dia 10 de maio de 2001 presenciam uma das mais emocionantes vitórias do Curitiba de todos os tempos. Deu espaço para o adversário e Fernandão não perdoou. Goiás na frente. Vantagem invertida, estilo de jogo o mesmo, ofensivo. E o Curitiba empatou com o Messias. Decisão por pênaltis? Que nada, Danilo colocou o Goiás mais uma vez na frente. Com o resultado parcial de 2-1 para o Goiás, o técnico Ivo Wortmann faz uma mudança tática no Curitiba. Ele saca o lateral alemão e coloca o zagueiro Danilo no seu lugar. Tira o outro lateral Patrício e promove a estreia de Evair. Assim o Curitiba passa a atuar no sistema 3-5-2. E as mudanças surtem efeito. Segundo tempo e a ordem era não ter cautela. Com Evair em campo, Curitiba empatou de novo. Desta vez foi Juliano. Os donos da casa precisavam de mais um gol. Só que a melhor defesa do Goiás era o ataque. E Dil marcou mais um, 3-2. Classificação praticamente assegurada. Mas os donos da casa não se entregaram. O chute de Fabinho desviou em Índio e entrou, 3-3. Resultado que ainda classificava o Goiás, que continuou sendo ofensivo. Não se cuidou e Danilo, desta vez o do Coritiba, aproveitou. Fez o gol da classificação do Coritiba, que venceu por 4-3. Com a vitória, o Coxa passa para a fase quartas de final e vai enfrentar o Flamengo do técnico Zagallo, que tinha no time os zagueiros Juan e Gamarra, além de Petkovic, Adriano, Edilson, entre outros. Calma, não precisa ficar com medo, dá para ganhar. O primeiro jogo é marcado para o Couto Pereira e o Curitiba vence o Flamengo por 3-2. Agora, jogo de volta no Maracanã e o Curitiba joga pelo empate. E vem mais emoção por aí. O Flamengo abre o placar com Edilson cobrando pênalti no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Coxa vai para cima. Falta e Maurinho faz contra. Na súmula, o árbitro deu gol de Alain. O que importa mesmo é que esse é o gol da classificação, 1-1. Agora eu prefiro não discutir. Placar final de 1-1 e esse resultado classifica o Curitiba para a semifinal da Copa do Brasil de 2001. Na semifinal, o Curitiba enfrenta o Grêmio.
Nessa temporada, o Coxa já havia eliminado o time gaúcho na Copa Sul Minas. Portanto, havia uma expectativa de um novo triunfo alviverde. No primeiro jogo, em Porto Alegre, o Curitiba abre o placar com um belo gol de falta do lateral esquerdo Anderson. Darley não quer barreira. Será que ele arrisca? Será que ele bate direto pro gol? Praticamente no meio do campo. Lá vai o Anderson. Pé esquerdo na bola. Vai bater direto. Gol! Mas o Grêmio vira o jogo e vence por 3-1. E na partida de volta, em Curitiba, sem poder contar com Evair, contundido, o Coxa não consegue reverter a situação e fica fora da final. No ano de 2002, uma participação para se esquecer. Eliminação para Ponte Preta já de cara na primeira fase. E o treinador Joel Santana, em bom português, disse que vai cobrar explicações dos jogadores. Vamos trabalhar, vamos conversar com os jogadores. É muito bom ouvir os jogadores do que aconteceu. No ano de 2003, a exemplo de 1998, o Coxa faz um grande campeonato brasileiro. Mas, outra vez, não vai bem na Copa do Brasil. O Coxa até vence o Ituano no Couto, mas precisava de uma diferença maior de gols para seguir em diante. Em 2004, o Curitiba não participa da Copa do Brasil, pois nesse ano o Alviverde disputa a Copa Libertadores. No ano de 2005, o Curitiba volta à Copa do Brasil para enfrentar na primeira fase o CFZ de Brasília, clube que pertence ao craque Zico. O Coxa faz 2-0 na casa deles e segue em frente na competição. Nas fases seguintes, sem poder utilizar o estádio Couto Pereira, devido à reforma do gramado, o Coxa passa a utilizar o estádio do Pinheirão para os confrontos contra Náutico. Curitiba, 3-0, placar final. E a torcida que foi ao Pinheirão gostou do que viu. E em seguida contra o 13 da Paraíba. Contra o clube paraibano, o Curitiba tem que enfrentar também o verdadeiro dilúvio que caía sobre a capital paranaense naquele dia. Nessa edição, o Curitiba foi até a terceira fase. No ano de 2006, o Curitiba enfrenta o Icasa do Ceará na primeira fase. Passa bem pelos cearenses, mas também não consegue embalar nessa competição não. No ano de 2007, na primeira fase, o Curitiba passa pelo Caxias, do Rio Grande do Sul. Destaque para o golaço de Marlos. Na terceira fase, no confronto contra o Botafogo, o Curitiba faz uma grande partida no Maracanã. Com grande atuação do estreante Henrique Dias. O empate em 3-3 não foi suficiente para o Curitiba continuar na competição. Em 2008, a Tunaluso do Pará, adversário da primeira fase, conheceu de perto a fome de gols do garoto Keirson. A equipe se comportou muito bem, procurou sempre fazer os gols, então a equipe está de parabéns. Porém, nesse ano, na segunda fase, diante do São Caetano, o Curitiba acabou deixando a competição. Ano de 2009, centenário do Curitiba, e o time Coxa Branca vive o seu melhor momento durante as disputas da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Alviverde enfrenta o Holanda Esporte Clube, da cidade de Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas. O Coxa vence eles nas duas partidas e passa para a segunda fase. Na segunda fase, o adversário é o Bahia. Na primeira partida, no estádio de Pituaçu, um bom resultado. Empate em 2-2. Com um empate em 0-0 no Couto, no jogo de volta, o Curitiba elimina o Bahia e passa para a terceira fase. Agora o adversário é o CSA e o Curitiba atropela os alagoanos. Primeiro no estádio Rei Pelé, em Maceió. Pro Carlinhos, invadiu na área, vai marcar, escolheu o canto pro gol. E também na partida de volta no Couto. Assim o Curitiba passa para a fase quartas de final.
Nas quartas, o adversário é a Ponte Preta. No primeiro jogo, em Campinas, o Curitiba perdia por 2-1 e foi buscar o empate já no final da partida. Olha que chegada boa, ali no meio, Marcelinho! Gol! No jogo de volta, um empate em 0-0 já classificava o Curitiba para a semifinal. Aqui no Couto Pereira, vai dando o Curitiba. Marcelinho chega no fundo, levanta o perigo, o toque! Gol! 2 minutos, o Curitiba vai para as semifinais da Copa do Brasil. Mais uma vez, um clube gaúcho como adversário do Curitiba na fase semifinal. Dessa vez, o Internacional de Porto Alegre do técnico Tite. O primeiro jogo é no Beira-Rio. O Coxa começa bem e abre o placar com Marcos Aurélio. Com Márcio Gabriel, já passou legal. O Ariel foi para a área do Internacional, ele tem 1,90 m, mas a bola veio por baixo. Chance do Marcos Aurélio. É rede! Gol! No segundo tempo, o Coxa recua e o Inter chega à virada. 3-1 para eles foi o placar final. Após esse jogo, a torcida coxa branca inicia uma mobilização. Utilizando as redes sociais, promove uma vaquinha virtual. São arrecadados recursos para proporcionar uma festa com luzes e fogos. Assim nasce o Green Hell. O Curitiba joga o tempo todo em cima do Inter. Voltou na frente, passou na velocidade, ainda Carlinhos Paraíba com o Marcelinho, a devolução para o Carlinhos na entrada da área, bateu pro gol! Defendeu o Lauro! E aos 29 do segundo tempo consegue seu gol. Se expõe também, porque esse 0-0, enquanto não sai um gol do Curitiba, ele joga com tranquilidade, né? Marcelinho na tabela. O giro do Ariel! Gol! É do Curitiba! Ariel! Um lindo giro de Ariel! 1-0 para o Coxa acaba sendo o placar final. Infelizmente, insuficiente para classificar o Curitiba para a finalíssima. Ano de 2010. Um ano de reestruturação para o Curitiba. E na Copa do Brasil, na primeira fase, o Coxa encara a Luverdense do Mato Grosso. E passa por eles, jogando no estádio Passo das Emas, 1-0 para o Curitiba. E foi dessa forma que o Coxa abriu o marcador aos 11 minutos com o argentino Ariel. Estou muito tranquilo. No jogo de volta, no Couto, o Coxa volta a vencer a Luverdense e passa para a segunda fase. Mas o Curitiba acaba deixando a Copa do Brasil, nesse ano, na segunda fase, num tropeço diante do Avaí. No início do ano de 2011, o Curitiba vai passando por cima de todos os adversários do campeonato estadual. E na Copa do Brasil não é diferente. Na estreia, o Coxa vai até a cidade de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ipiranga. E no jogo da volta, no Couto, o Curitiba confirma a vaga. Olha o Rafinha, para finalizar de primeira, bateu! Gol! Na segunda fase, o adversário é o Atlético Goianiense. O primeiro jogo é no Serra Dourada, vitória alviverde de virada por 2-1 com belos gols do Marcos Aurélio. E no jogo em Curitiba, vitória tranquila por 3-1 para confirmar a passagem para a terceira fase. Na terceira fase, o Coxa enfrenta o Caxias de Rio Grande do Sul, que, óbvio, não consegue fazer frente à máquina alviverde. O jogo de volta é na cidade de Caxias. A essa altura, o Curitiba soma 21 vitórias consecutivas. E se vencer, o time do interior do Rio Grande quebra o recorde de vitórias do Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo de 1996. E é o que acontece. Caxias, Rafinha faz a cobrança fechada, olha o desvio de cabeça. Gol! Agora o Coxa passa a ser o detentor do recorde nacional de vitórias consecutivas. Nas quartas de final, o Curitiba enfrenta o Palmeiras. E a imprensa destaca que o técnico Felipão coloca em dúvida o bom futebol e a sequência de vitórias consecutivas do Curitiba. Então ele tem a oportunidade de ver de perto.
Essa foi a 24ª vitória seguida do Curitiba nessa temporada. Mais uma vez o Curitiba chega na fase semifinal. Dessa vez o adversário é o Ceará. Na primeira partida, na capital cearense, o Coxa faz uma boa partida, cria boas oportunidades para marcar. Mas o jogo termina 0-0. No jogo de volta, no Couto Pereira, aos 4 minutos do segundo tempo, o Coxa consegue furar a retranca cearense com um belo gol de Anderson Aquino. Passou na rede, gol! Final de jogo, 1-0 para o Curitiba. E pela primeira vez, vai à final da Copa do Brasil. E o adversário é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro jogo, mando do Vasco, é marcado para o estádio São Januário. No segundo tempo, o Vasco conseguiu abrir o placar. O Curitiba lutou muito para tentar empatar esse jogo. E quase conseguiu aos 45 do segundo tempo. Fez o drible, ele bate bem de fora da área. Outro drible do Rafinha. Cruzamento. E o toque vai pela linha de fundo. Final de jogo, 1-0 para o Vasco. No jogo de volta, o Coxa precisa vencer os cariocas por 2 gols de diferença. No primeiro tempo, o Vasco sai na frente no marcador. E o Curitiba vai para cima para mudar essa situação. E empata o jogo com um Bill de cabeça aos 30 minutos do primeiro tempo. Vai fechando o Jonas, tocou de cabeça. E aos 44 ainda do primeiro tempo, o Couto Pereira explode com o gol da virada. Fez o levantamento, Davi deixou, agora sobrou com o Rafinha, bateu pro gol, Praz, defendeu Davi! Gol! No segundo tempo, o Curitiba precisa marcar mais um gol para chegar aos 3-1 e ficar com o título de campeão da Copa do Brasil. Agora chegou na parte triste. Mas é o Vasco que chega no gol do empate. Um lance infeliz do goleiro Edson Basto, ídolo da torcida, que já havia nos salvado inúmeras vezes. E de frente, pode até arriscar. Arrumou, bateu pra gol. Cobrança foi feita. Thiago Beco devolveu, Edson Bastos. Olha o André, bateu Edson 2 vezes pra salvar. Bom, em seguida o Curitiba vai pra cima do Vasco de novo. E William Farias, com um belo chute de fora da área, coloca o Coxa na frente do marcador outra vez. Agora voltou pro William, vai tentar o William. A partir daí, o Curitiba vai para a pressão para tentar marcar o quarto gol. E a galera vai junto. Levantou, ganhou, cruzou pro Felipe fazer o corte e rasgar, tirando dali. Se segure aí. Sinta o clima. Venha para a decisão. Aos 24 minutos, um lance que poderia ter mudado a história dessa Copa do Brasil. Mas o árbitro Salvio Espíndola prefere não marcar o pênalti de Dedé em cima de Leonardo. O Curitiba continua em cima do Vasco. E o Rafinha dominou, fez o levantamento, Fernando Praz segurou, largou, segura Fernando Praz. O jogo termina com a vitória de 3-2 para o Coxa. Infelizmente não foi suficiente para o título ficar com o Curitiba. No ano de 2012, o Curitiba recomeça a sua trajetória dentro da Copa do Brasil. Na primeira fase, passa pelo Nacional do Amazonas. Na segunda fase, o Asa de Alagoas não consegue segurar o Coxa dentro do Couto. Coloca a velocidade, tem o Lincoln entrando pela esquerda. Carrega o Rafinha, fez a abertura na direita. Roberto bateu pro meio, Rafinha passou da bola. Gol! Na terceira fase, o adversário é o Paysandu. Em noite inspirada de Everton Ribeiro, o Curitiba passa fácil pelo Papão. E encaminha a classificação. Ao final do jogo, o atleta Arisson do Paysandu tem uma discussão com a imprensa de Curitiba. Baseado em que você disse que a torcida do Paysandu é maior do que a torcida do Curitiba, o time que está na Série A do Brasileirão? Não é porque tá na Série A que a torcida não... Tá, não, mas não é só questão de Série A, né? Sim, aí. Tem que pesquisar, tem que ver quem tem mais média de público, né, durante os últimos anos. Então vamos ver. Então isso eu queria ver. Se você conhece o Belém do Pará, sabe que a torcida do Pará é muito grande. E lá você vai ver a força da torcida do Pará. O desentendimento entre o repórter e o jogador acaba motivando a torcida do Paysandu a lotar o Mangueirão e tentar reverter a situação no jogo de volta.
A galera bicolor atendeu. Mais de 38 mil torcedores lotaram o Mangueirão. Lotaram, mas não levaram. É o Tcheco ou o Everton Ribeiro. O árbitro já autorizou. Vai pra bola o Tcheco, bateu por baixo. Gol! Vitória alviverde por 1-0 e o Curitiba vai às quartas de final. Na fase quartas de final, vitória de goleada sobre o Vitória da Bahia. Ele viu bem, livre de marcação, Roberto dominou, bateu pro gol! Gol! Assim, o Curitiba classifica-se para jogar a semifinal da Copa do Brasil de 2012. O adversário, o São Paulo, primeiro jogo no Morumbi. O Curitiba faz um grande jogo, esteve muito próximo de abrir o placar. Bola pra dentro, o Everton Ribeiro apareceu, o Everton Costa viu, tocou pra ele, Everton Ribeiro, pé direito, explodiu no travessão do goleiro do São Paulo. Mas acaba levando um castigo no final da partida. Nada que não se possa reverter na partida de volta no Couto. O escanteio já foi batido, Everton Ribeiro com o pé esquerdo, cruzamento pro Ederson! Gol! Depois desse lance, vamos ver o ataque do Roberto. Roberto chega inteiro, usa o pé direito, mete o cruzamento, vem o toque de cabeça! Gol! O torcedor vai cantando, vai tentando soltar o seu grito. O Curitiba vai chegando à decisão. Apita o árbitro! Comemoram! O Curitiba está pela segunda vez consecutiva na decisão da Copa do Brasil. Assim, o Coxa despacha o São Paulo e pelo segundo ano seguido vai à final da Copa do Brasil. Dessa vez para enfrentar o Palmeiras. Na primeira partida, na Arena Barueri, o Curitiba sofre com a arbitragem. Começando por um pênalti bastante esquisito marcado para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. E no final da partida, com um pênalti não marcado em cima do Tcheco. Tocou de cabeça o Pereira, olha a sobra do Tcheco, tentou dominar, sobrou pro Rafinha, bateu, desvio, bola passa e vai embora. Pro juiz, né? Ele queria a falta nesse lance aí, ó. Parece que aconteceu a falta e foi dentro da área. E se foi falta é pênalti. Chega atrasado ali, o jogador do Palmeiras, o Márcio Araújo, e passa o rapa no Tcheco. Mas o lance mais comentado pela galera até hoje acontece ainda no primeiro tempo, na grande arrancada do Júnior Urso. Olha o contragolpe, é perigoso do Curitiba, pode ser o gol, bela defesa do goleiro Bruno. Falar a verdade, o Curitiba é um dos melhores times do futebol brasileiro. Tem um conjunto incrível, tá aí de uma maneira errada, né? O Júnior Urso deveria já fintar, até porque o Bruno já estava caindo. Joga a bola pro lado esquerdo e faz o gol com a perna. Bom, no jogo de volta, como era de se esperar, a torcida coxa branca faz a sua parte e lota o Couto Pereira. Com a bola rolando, o Curitiba vai para cima do Palmeiras e quase abre o placar com Rafinha. E é o Filipão que tem armado um esquema que favorece aí, Kleber. Vem embora de novo o time do Curitiba, olha aí o Everton protegeu, rolou bem atrás! No segundo tempo, numa bela cobrança de falta do lateral Ayrton, o Curitiba faz 1-0. O cruzamento resolveu bater direto pro gol! Agora o Coxa precisa de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. Porém, 5 minutos depois do gol do Curitiba, o ataque do Palmeiras cava uma falta nas proximidades da área. E o árbitro entra na catimba palmeirense. Essa falta aí o torcedor está reclamando, Gaciba. Eu também não enxerguei falta não. Também não consegui enxergar falta. Na cobrança da falta que não existiu, gol do Palmeiras. O placar final acaba sendo 1-1 mesmo. E pelo segundo ano seguido, o Curitiba termina a competição como vice-campeão. Em 2013, o Curitiba inicia sua jornada na Copa do Brasil jogando no interior da Paraíba, na cidade de Souza, que fica a 438 quilômetros da capital João Pessoa. E o Coxa tem que viajar 2 vezes para enfrentar o clube paraibano. Ocorre que em 18 de abril, quando o Curitiba já se encontrava no local da partida, o jogo é cancelado, pois um outro clube do estado pleiteava a vaga na Copa do Brasil e o direito de enfrentar o Curitiba. Eles conseguem uma liminar na Justiça Comum e assim o jogo é suspenso. Resta ao Curitiba retornar para casa sem jogar. Como consolo, na saída do estádio, o Curitiba recebe o reconhecimento do povo do estado da Paraíba. No dia 1º de maio, com o problema de vaga já resolvido, o Curitiba retorna à Paraíba para enfrentar o Souza Esporte Clube.
Como nesse momento o Curitiba prioriza o campeonato estadual, dessa vez vai com um time misto, formado por jogadores da categoria de base. E os piás do Couto fazem bonito. Vencem por 3-0, eliminando o jogo de volta. Nesse ano o Curitiba chega somente até a segunda fase. No ano de 2014, na primeira fase, o Curitiba enfrenta o Sene do Mato Grosso do Sul. Na segunda fase, o Coxa encara a Caldense de Minas Gerais, vence por 2-0 no campo do adversário, eliminando a partida de volta. Na terceira fase, o adversário é um velho conhecido, outra vez o Paysandu de Belém do Pará na vida do Curitiba. E mais uma vez o Curitiba despacha eles. Nas oitavas de final, o Curitiba encara o Flamengo. No primeiro jogo, no Couto, o Coxa abre caminho para a classificação, vencendo o Flamengo por 3-0. Na partida de volta no Maracanã, o Curitiba volta a sofrer com a arbitragem. O árbitro enxerga vários pênaltis para o Flamengo. Com a ajuda do apito amigo, a vaga acaba ficando para o Flamengo. Pênalti. Ele marcou pênalti. O Wagner errou e marcou pênalti no... Mas foi pênalti, Marcelo? Não. No ano de 2015, o adversário da primeira fase é o Vila Nova, da cidade de Nova Lima, interior de Minas Gerais. Vitória por 3-0, eliminando a partida de volta. Na segunda fase, o Curitiba vai ao Ceará para enfrentar o Fortaleza. Sofre um revés, 2-1. Na partida de volta, no Couto, o Coxa devolve o placar, 2-1 para nós. Isso leva a decisão para os pênaltis. Os dois times começam a cobrar. E ninguém desperdiça cobrança. Todos os jogadores que estão em campo são obrigados a bater. Quando a disputa está empatada em 10-10, chega a vez dos goleiros. Vai para a cobrança de Ola. Bruno tá no gol, bateu para fora! O Curitiba se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Na terceira fase, contra a Ponte Preta, mais emoção. Primeiro, o Coxa vence a Ponte no Couto, 2-1. Na partida de volta, em Campinas, o Curitiba perdia por 2-0. Resultado que estava dando a vaga para a Ponte Preta, até os 45 do segundo tempo. Olha aí a bola para a grande área! Gol! O gol do garoto Evandro, no último minuto, leva a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Coxa leva a melhor, garante a classificação para a fase oitavas de final. Oitavas, o Curitiba enfrenta o Grêmio. Como a essa altura o Curitiba priorizava o Campeonato Brasileiro, enfrenta os gaúchos com um time formado por reservas. E acaba deixando a Copa do Brasil. Em 2016, na primeira fase, o Curitiba vai à cidade de Sobral, no interior do Ceará, para enfrentar o Guarani de Sobral. Vitória tranquila, 3-0, sem necessidade de jogo de volta. Mas outra vez o Coxa deixa a competição na segunda fase. No ano de 2017 acontece uma mudança no regulamento da Copa do Brasil. As duas primeiras fases passam a ser jogadas em partida única. Na primeira fase, o Curitiba vai à Bahia enfrentar o Vitória da Conquista. O Coxa passa perigo. O gol de Werley aos 33 do segundo tempo classifica o Alviverde. Na sequência, mais uma vez o Curitiba fica pelo caminho e deixa a Copa do Brasil na segunda fase. Em 2018, o Curitiba vai ao Piauí para enfrentar o Paranaíba Esporte Clube. Aonde que é esse jogo mesmo? Pra onde que é? Piauí, lá no PQP lá. Não é nesse lugar aí não. Jogando na bela cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, quase o Coxa perde o jogo e a vaga. E consegue a classificação com um gol que ninguém viu, nem o narrador. Segue, né? E apitou o árbitro. Não, tá marcado um gol. Tá marcado o gol pro Coritiba. Gol do Wilson, viu? Placar final é 1-1, esse resultado dá a classificação pro Curitiba, mas o gol foi mesmo do William Matheus. Na segunda fase, também em jogo único, o Curitiba enfrenta o Uberlândia, no interior de Minas. Vence por 2-0 e passa para a terceira fase. Nesse ano, o Curitiba foi até a terceira fase.
Esses 2 anos aqui, 2019 e 2020, acho que vão pular, né? Deixa pra lá. Até os dias de hoje, estamos no mês de maio de 2021, o Coritiba já realizou 131 partidas pela Copa do Brasil. Venceu 58 jogos, empatou 35 e perdeu 38. Marcou 189 gols e sofreu 127. Anderson Aquino é o principal artilheiro do Coritiba nessa competição, 8 gols. Seguido pelo Marquinhos Cambalhota, que marcou 6 gols. O goleiro Vanderlei é o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Coritiba em Copa do Brasil, 31 jogos no total. O adversário que o Coritiba enfrentou mais vezes é o Bahia. Até hoje foram 8 jogos. E o estado que o Coritiba mais visitou na Copa do Brasil é o estado de São Paulo. Foram 11 jogos. Como curiosidade, o Coritiba obtém mais classificações na Copa do Brasil quando faz a segunda partida em casa. 67,5 de taxa de eficiência. Nós montamos uma seleção do Coritiba de todos os tempos em Copa do Brasil, observando os atletas com mais jogos por posição. E o time seria esse: Vanderlei, Jonas, Pereira, Emerson e Lucas Mendes. Reginaldo Nascimento, Leandro Donizete e Pedro Ken. Rafinha, Anderson Aquino e Marcos Aurélio. O técnico Marcelo Oliveira. Com o Coritiba tendo sequência na Copa do Brasil de 2021, o volante William Farias pode ultrapassar o Reginaldo Nascimento. Bom, pessoal, essa foi uma retrospectiva do Coritiba em todas as Copas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, mais uma vez, eu vou pedir o like de vocês para quem gostou. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se por favor. E os comentários vocês podem fazer aqui embaixo usando a barra dos comentários. Podem sugerir ideias de pautas para os próximos vídeos. O vídeo de hoje foi uma sugestão dos inscritos aqui do canal. Então, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.